Atenção, 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 você que está aí ligado no canal do Vestibulex. A aula que eu vou trazer para vocês hoje, ela é uma aula que vai ajudar muito vocês a entenderem uma das concepções políticas mais complicadas do último século, talvez, da América Latina, tá, gente? Esse conceito político é o conceito do populismo. O populismo, a gente tem que tomar um cuidado porque ele pode ser encarado por diversas formas, né? Se eu perguntasse para vocês hoje em dia, por exemplo, o que Getúlio Vargas, Paulo Maluf, Donald Trump, o Lula, o Bolsonaro, a Kirchner, o Chaves, o Maduro, o que esses caras têm em comum dentro do seu escopo político? De uma forma ou outra, todos eles foram classificados ou ainda são classificados como populistas. Tá, Ferrari, isso é bom ou isso é ruim? Isso é coisa da esquerda ou isso é coisa da direita? Vamos com calma. Lembre-se que eu sempre falo com vocês, né? Não vamos polarizar a questão política. Vamos entender, vamos olhar com calma e entender que muitas vezes os casos são diferentes, tá, moçada? Pra gente começar, vamos pensar algumas coisas aqui, ó. O populismo, antes de tudo, ele é um modo de governo. Podem ver aqui que eu coloquei entre aspas modo, né? Porque é um modo de governar. Ele não é necessariamente um modelo, ele não é uma corrente política, ele não é uma corrente econômica, ele é um modo. Nesse modo de governo, nós temos uma aproximação muito grande do líder com as massas. E aí nós já temos um primeiro problema, né? Afinal de contas, o que nós podemos chamar de massas? Ou melhor, né? O que nós podemos chamar de povo? Ou o que nós podemos chamar de oprimidos? Percebam, a linguagem populista, ela sempre está se colocando do lado daquele que é ou aparenta ser, né, o mais fraco. A grande questão é que todos esses conceitos como massas, como povo ou como oprimido, eles são muitas vezes conceitos o quê? Abstratos, né? Porque pega uma parcela significativa da população e generaliza tudo dentro de um mesmo quadradinho. Então isso é muito complicado. Ao mesmo tempo que é complicado, é um discurso de grande efeito, né? Vamos lembrar que esse tipo de discurso populista, né, ou discurso popular, ele vai tomar muita força a partir da década de 1930, principalmente com o rápido desenvolvimento do rádio, né, com a propagação do rádio. Então o rádio permite os discursos, o rádio permite que comece a se pensar naquilo que mais tarde a escola de Frankfurt vai chamar a propaganda de massas, né, o alcance de massas. Então esse trabalho com o rádio, ele é importantíssimo para dois grandes líderes populistas da Europa, o Hitler e o Mussolini. Opa, Hitler e Mussolini também são populistas, Ferrari? Também são populistas, tá? Por quê? Porque eles têm bem esse modelo, ó, de um líder, né, que é carismático, tá? Que faz um apelo pessoal, né, e que se coloca muitas vezes como um amigo do povo, um amigo do oprimido, um amigo das massas, né? O populismo, o discurso populista, ele empresta à população no geral um grande sentimento também de pertença, né? Então o líder ele pode falar com os descamisados, o líder ele pode falar com os que têm fome, o líder ele pode falar com aqueles que são excluídos politicamente. Por outro lado, o líder ele também pode falar com os seus cidadãos onde eles são oprimidos, né? Ou pelo menos se entendem como oprimidos pelos estrangeiros, tá? Então percebam que na verdade o discurso populista ele pode alcançar diversas tonalidades. Então a gente não pode de forma alguma classificar ideologicamente o discurso, tá? Aqui, ó, o grande líder populista do Brasil, né, o maior exemplo de populismo no Brasil é o famoso pai dos pobres, né? Ó, a noção aqui de amigo, né? O carismático, aquele que está do lado do povo, do lado dos oprimidos, o Getúlio Vargas, né, que foi presidente do Brasil a partir de 1930, tá? Então percebam aí, né? Porque hoje muitos alunos me perguntam em sala de aula, tá, Ferrari, o Vargas, ele foi de esquerda ou ele foi de direita, né? Porque ao mesmo tempo que ele caça os comunistas, ao mesmo tempo que ele desmantela os sindicatos, ele faz um determinado controle estatal sobre a economia. Como isso? Então, por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado, ó, novamente, com a polarização política. Nós não podemos encaixar qualquer um nos quadros de esquerda ou de direita. A política é sempre maior do que isso, tá, gente? Então, essa discussão que eu trouxe, ó, para a segunda parte do quadro. Como pensar então no fenômeno do populismo? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Ele é nacionalista? Não necessariamente também.
tá? Tem que cuidar com isso aqui, ó. Então todo populismo ele é nacionalista porque pensa no povo. Cuidado, gente, cuidado. Nós temos exemplos na América Latina, por exemplo, né? Nós temos exemplos ali de presidentes que vêm com um discurso populista para combater a pobreza, para combater a miséria, e com isso vão fazendo o desmantelamento das máquinas estatais, vão fazendo a venda também de empresas, a venda de acesso a minérios. Se isso é bom ou ruim, isso é um momento para uma outra aula, tá? Mas é importante que vocês entendam que o discurso populista, ele cabe em diversos quadradinhos, ele cabe em diversas facetas, em diversas máscaras. Então, por isso que ele não é simples. Percebam que eu estou pegando essa tecla com vocês, ó. Não é simples, não é simples. Por exemplo, nós pegamos o discurso do Bolsonaro, que é um discurso de direita, ou até que mesmo que beira a extrema direita. Ele é um discurso populista, né? Quando nós pegamos o discurso do Dória, por exemplo, ó, vou dar um choque de gestão, vou fazer a máquina funcionar e não faz, efetivamente, isso também é um discurso populista. Quando a gente pega, por exemplo, o discurso, né, dos não sei quantos milhões que saíram da linha da pobreza, tudo isso são formas, e percebam que eu não estou afirmando que o discurso ele é verdadeiro ou ele é falso. Cuidem com isso também, não queiram verdades, estudem e percebam as nuances disso, tá? Porque muitos desses discursos eles são baseados muitas vezes inclusive em dados empíricos e muito bem construídos, e que não necessariamente são falsos. O importante é sempre o quê? A tônica do discurso, de criar o quê? A figura do líder, né? Carismático, pessoal, o amigo do pessoal, o amigo do povão, tá? Nesse conceito, certo? Segundo o filósofo italiano, o Bifo Berardi, tá? Hoje o populismo ele não é nada. Ele não é nada por quê? Porque ele é sempre usado para um termo pejorativo. Então, quando um adversário quer criticar um líder político, o que ele fala? Olha, o fulano ele é muito populista, o fulano foi muito populista, como se isso fosse necessariamente ruim. Tá? Tomem cuidado, certo? Essa visão do populismo ela não pode ser vista de uma forma tão rasa para entender que todo populista é ruim. Não, teve populistas que fizeram excelentes governos, né? O exemplo é o próprio Getúlio Vargas, tá? O Brasil apresenta saltos de crescimento no governo dele que são incomparáveis na nossa história, tá? Claro, dentro do quê? De um contexto populista, de um contexto de ditadura, né? Então, tá? As coisas não são necessariamente simples. O próprio discurso da ditadura de 64, por exemplo, de 64 a 85, a nossa ditadura militar, não podemos afirmar que ele fosse necessariamente populista, porque não havia um líder, né? Havia a visão do Estado brasileiro meio patriarcal em relação à sua população, mas o que faltava? Isso aqui. Tá? Então veja que as ditaduras, a varguista e a militar, nesse ponto também são diferentes. Tá? Olha as várias nuances que vão se desenhando aí para vocês pensarem na história do Brasil, né? Na história da América Latina como um todo, mas especificamente na história do Brasil, e também para vocês pensarem em redações, né? Para vocês não usarem a terminologia aí de uma forma rasa ou errada. Demonstrem para o corretor sempre o quê? Profundidade. Tá? Então, hoje é pejorativo, né? E nós muitas vezes observamos alguns governos que vão para também medidas populistas, né? Nós não podemos afirmar, por exemplo, que o atual governo brasileiro, o governo Temer, ele seja um governo populista, porque o Temer ele não tem esse apelo às massas, ele não tem esse apelo carismático, né? Ele não age dessa forma. Por outro lado, ele toma algumas medidas populistas, como, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro. Ela é uma medida populista, né? A aula, você já tem também disponível aí a nossa aula sobre a intervenção militar no Rio, eu falo um pouco mais disso, né? Ela é uma medida que é para agradar um determinado discurso de uma parcela significativa da população, né? Então lá, as pessoas no Rio se sentem oprimidas frente ao crime organizado, e elas estão certas de se sentir assim, né? Mas aí quais são as medidas, tá? Enfim, né? A gente discute lá na outra aula, tá? Vamos lembrar aqui só para pensar um pouquinho na história, né? Pra gente ir amarrando o final do nosso vídeo. O populismo, ele surge tal com esse nome, né, com as suas características mais famosas na América Latina, especialmente a partir da década de 30. Não que tenha surgido só em 30, né? A gente toma como exemplo ali o Vargas, depois também o Perón na Argentina, hoje a Cristina Kirchner na Argentina também, né? Hoje já não, agora é o Macri, né? Mas até a última candidatura, a Kirchner ela é considerada populista, vários outros, o Cárdenas no México também, tá? E esse populismo, ele surge principalmente frente à industrialização dos países da América Latina. Porque a industrialização causa o quê? Uma massa
urbana de trabalhadores que não têm direitos, né, que não têm acesso, que vão migrar do campo sem um mínimo de estrutura, sem um mínimo de possibilidades de prosperar na cidade de uma maneira saudável e digna. E aí aparece o quê? Aparecem os discursos populistas, né? Essa relação aqui, ó, ela é visibilíssima no Brasil, né? Porque afinal de contas que o Getúlio Vargas ele é considerado o pai dos pobres pela questão das leis trabalhistas, né? Então tem toda essa relação, ó, do líder, do Vargas, direto com o povo, com os oprimidos que viviam nas cidades, que trabalhavam nas fábricas e aquela coisa, tá? O movimento populista, ele não é exclusivo da realidade latino-americana, né? Nós temos alguns exemplos que hoje alguns teóricos também chamam de populista, como por exemplo o Know Nothing, né, dos Estados Unidos, não é o do Jon Snow, não, e o Know Nothing, é um movimento populista que se forma ali no final da década de 1860, de direita, que se coloca contra a imigração irlandesa e alemã. Tá? Porque os caras vão vir roubar os trabalhos, olha só, sempre aquela ideia da imigração. Mas então também é um discurso populista porque representa os medos de uma parcela da população que se sente ameaçada pelos imigrantes. Já depois, alguns anos mais tarde, nós vamos ter o People's Party também nos Estados Unidos, né? Ou seja, o Partido Popular, que se coloca contra grandes indústrias, contra cargas excessivas de trabalho, ou seja, adota um populismo já mais trabalhista, né? Então vejam, isso já em 1860 e 1870 nos Estados Unidos. Final do século XIX, na Rússia czarista, nós vamos ter também os Narodniks, né, que vem com um grande discurso de reforma agrária, de fim da opressão monárquica. Então, alguns autores também chamam de os precursores, vamos dizer assim, do populismo, né? Mas populismo no modelo clássico como nós conhecemos é esse aqui. Não que também não tenha ocorrido em outros países do mundo, tá? Em algumas legislaturas na Europa ocorre um populismo, mesmo na Ásia também. Quando há esse apoio da liderança com o povo e com a opressão, e aí as medidas tomadas são em cima disso, tá? Muitas vezes fazendo o quê? Atropelando as instâncias legislativas ou as instâncias jurídicas de um país, isso pode ser considerado populismo, tá? Então tem que prestar atenção também nisso, porque os teóricos políticos eles vão dizer o seguinte: olha, na democracia liberal burguesa não há espaço para as massas, né? As massas elas são o elemento do voto, mas não há um espaço para a participação direta na política, tá? As massas elas não conseguem ascender por uma questão de impossibilidade educacional, política, econômica. Então o líder, tá? Esse líder populista, ele representa exatamente o quê? Representa essa vontade das massas, porque ele se coloca como um representante direto deles, sem muitas vezes precisar do intermédio de um legislativo, de um judiciário ou o que quer que seja. Tá bom, moçada? Então fiquem ligados, gostaram dessa aula? Se inscreve no nosso canal, deixa o like de vocês também. Não esqueçam das nossas redes sociais, lá do Insta, do Face e tal. Nós estamos em todas elas, tá bom? Ficamos por aqui e um abraço, até a próxima.